O seguinte ataque de urso é um dos mais brutais já registrados nos Estados Unidos, envolvendo um urso que feriu gravemente o rosto de um homem. Aperte o botão do like e se inscreva agora mesmo. Este é o aterrorizante ataque de urso a Chase Dellon. Bem-vindo ao Juízo Final. Com sua rica história agrícola, a cidade de Choteau, em Montana, evoca imagens impressionantes de uma paisagem verdejante, repleta de vida selvagem. É lar de algumas das espécies mais elegantes do reino animal: veados, mula, lobos, texugos, esquilos, alces, cervos e ursos, tanto pretos quanto pardos. Isso faz de Choteau um excelente local para a caça de animais selvagens, o que explica por que, em 3 de outubro de 2015, Chase Dellon, de 26 anos, e seu irmão, Shane, de 30, decidiram ir até Bynum para caçar alces com arco e flecha. Criados em um rancho familiar em Blackleaf, os dois irmãos eram caçadores experientes de animais de grande porte, e o arco era sua arma preferida. Naquela fria manhã de sábado, o relógio marcava 8 horas. Sendo outubro, Choteau estava coberta por uma densa camada de nuvens e as temperaturas chegavam a 7 graus. O vento cortante trazia neve e cada respiração deixava um rastro de vapor condensado no ar. A visibilidade era extremamente limitada, alcançando apenas 5 metros ao redor. Ainda assim, a promessa de um suculento bife de alce foi motivação suficiente para que os irmãos enfrentassem o clima adverso. Devido à pouca visibilidade, caçar furtivamente seria um grande desafio. Assim, os irmãos elaboraram um plano. Shane subiria uma colina para aguardar, enquanto Chase guiaria a manada de alces em direção a um leito de riacho. A elevação onde Shane estava lhe proporcionava uma visão aérea perfeita do riacho, permitindo que escolhesse e abatesse um dos alces. Era um plano perfeito, ou assim pensavam. Enquanto Chase percorria o leito do riacho, o céu de repente se abriu e a chuva começou a cair. Primeiro, algumas gotas tocaram seus ombros como um leve tilintar musical, mas logo se transformaram em um tamborilar intenso, misturando-se à neve e tornando o clima ainda mais severo. Ele começou a se perguntar se a caçada teria sucesso, dadas as dificuldades impostas pelo clima. De repente, um grunhido alto seguido de um riso curto interrompeu seus pensamentos. Chase conhecia bem aquele som, familiarizado com ele após tantas caçadas. Era um alce macho e, pelo som, estava próximo. Ele tentou identificar a direção do chamado, mas sua visão era limitada. Ao seu redor, a grama macia começava a ser coberta pela neve, enquanto as montanhas rochosas ao norte e a leste formavam um belo panorama parcialmente branco. No alto de uma das colinas, seu irmão esperava pacientemente pelo momento certo para atacar. Empunhando seu arco, Chase ativou todos os seus sentidos para localizar o alce. Nada no mundo o impediria de completar sua missão, nem mesmo o som constante da água corrente dos riachos próximos, que estavam prestes a congelar devido ao frio. Mas antes que pudesse avançar mais, uma sensação estranha tomou conta dele. Algo o observava. Parado, Chase inspirou profundamente. O ar ali tinha mudado. Um cheiro diferente invadiu suas narinas. Um odor que não sentia há muito tempo. Seu corpo inteiro ficou em alerta. Se ao menos ele pudesse enxergar 1 quilômetro à sua frente, teria visto o perigo iminente. Ele deu 3 passos para trás, tentando se posicionar melhor. Com o arco erguido, pronto para disparar, preparava-se para atirar. Mas antes que pudesse reagir, o urso saltou sobre ele. Era como se o animal tivesse esperado por aquele momento toda a sua vida. Chase foi lançado ao chão de forma brutal. O urso pardo era imenso. Em pé sobre as patas traseiras, era maior que qualquer ser humano. Firmando suas patas no solo enlameado, com sua espessa pelagem marrom, parecia carregar consigo os mistérios da natureza. O urso abriu sua boca gigantesca, rosnou e cravou suas presas de 3 polegadas no olho esquerdo e no crânio de Chase, pegando-o completamente de surpresa. Na natureza, às vezes o caçador se torna a presa. Tendo crescido em um rancho, Chase já havia encontrado ursos antes e até sido perseguido por alguns. No entanto, mesmo com toda a sua experiência, não conseguiu evitar esse encontro cara a cara com um urso pardo. Se o tempo estivesse melhor, ele teria visto o animal de longe e se afastado.
Por um momento, o urso interrompeu o ataque. Chase, ensanguentado e gravemente ferido, permaneceu imóvel. Sentia-se impotente. A morte estava próxima, mas o pesadelo ainda não havia terminado. O urso o prendeu no chão com suas patas enormes e soltou um rugido ensurdecedor, como se quisesse reafirmar sua supremacia. Em seguida, recuou um passo, o que deu a Chase a oportunidade de se sentar. Um erro. O urso atacou novamente, desta vez mordendo sua perna e sacudindo-o violentamente antes de jogá-lo para o alto. Ele caiu com força no solo enlameado. O animal não desistiu e foi direto para sua cabeça. Foi então que uma imagem cruzou a mente de Chase. Sua bela esposa, Becca, esperando por ele em casa, e seu irmão, ainda no alto da colina. Ele sabia que se o ataque continuasse, estaria condenado. No meio desse turbilhão, sua memória trouxe uma lembrança. Um artigo que sua avó lhe mostrara, que dizia que muitos animais, incluindo ursos, possuem um reflexo de vômito muito sensível. Com uma coragem sobre-humana e reunindo as últimas forças, Chase enfiou seu braço direito goela abaixo do urso. Confuso e engasgado, o urso recuou para a neve. Mas Chase sabia que não tinha muito tempo. E o urso voltaria para terminar o trabalho. Ou pior, sangraria até a morte. Ele precisava fugir. Com suas roupas de caça camufladas reduzidas a trapos, coberto de sangue e lama, limpou os olhos e optou por fugir. Ele cambaleou pelo leito do riacho na direção da colina onde seu irmão estava. Shane avistou Chase acenando e pensou que finalmente a caça havia sido bem-sucedida. Preparou seu arco para disparar, mas ao olhar novamente com mais atenção, percebeu o estado crítico de seu irmão. Shane desceu correndo para ajudá-lo e estancou o sangramento o máximo que pôde, mas temia hemorragias internas. Precisava levá-lo ao hospital o quanto antes. Com pressa, colocou Chase no carro, ligou o motor e acelerou. Os pneus cantaram na neve, deixando um rastro de fumaça. O cheiro de borracha queimada e diesel encheu o ar. Acelerando a mais de 160 km por hora, os 20 minutos até o hospital pareceram uma eternidade, pois a cada respiração Chase parecia perder mais vida. Finalmente, avistaram a placa azul e branca do Benefis Teton Medical Center, em Choteau. Chegaram a tempo de salvar sua vida. Após uma cirurgia de 5 horas e meia, o rosto de Chase estava coberto por centenas de pontos. Quando perguntado sobre qual conselho daria a outros caçadores, ele disse: "Nunca cace sozinho. Ele está certo. Não vá caçar sozinho em tempos de chuva e neblina. Viva em harmonia com a natureza. Se respeitá-la, ela o recompensará. Caso contrário, você pode acabar enfrentando o seu juízo final."